Cultura Racional, Universo em Desencanto, 12º fascículo da tréplica, página 24. A massa cósmica em degeneração. E desta forma, ligados à energia racional, estão ligados ao seu verdadeiro natural, de um ser de origem racional. Deste modo, o raciocínio, na sua função, tudo de bom, tudo de belo, tudo de lindo, tudo de sublime, tudo de certo na vida de todos, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro natural, que é o mundo racional. E a vida racional é consciente e positiva, muito diferente e muito diferente mesmo da vida do animal de origem racional. O animal racional está ligado à energia animal, à energia elétrica e magnética. E a energia animal é uma energia aí dessa deformação racional. E por ser uma energia deformada, o animal não podia encontrar a sua forma de ser, e por isso nunca encontrou. E por ser uma energia deformada, é uma energia desregulada. E por ser desregulada, não podia equilibrar nada. E por ser desregulada, só podia desregular tudo, desequilibrar tudo e desequilibrar todos, e cada vez tudo a pior. E uma das causas do animal racional ser desequilibrado é a energia a qual está ligado, que é a energia desregulada, por ser uma energia deformada, a energia elétrica e magnética, e de forma que, quanto mais procuravam equilibrar tudo, mais tudo desequilibrado. Quanto mais procuravam endireitar tudo, mais tudo ao contrário. E ligados a essa energia desequilibrada, ia tudo cada vez mais desequilibrado. O desequilíbrio cada vez maior, desequilíbrio de tudo, de uma forma geral, pela energia que estão ligados. E dessa forma, nunca que poderiam encontrar o que vinham há muito à procura, que era a paz e o amor. Porque onde não há paz, não pode existir amor. O amor só se adquire com a paz. O desequilíbrio não deixava isso existir, porque cada vez mais desequilibrados, mais desorientados. Onde existe desequilíbrio, não pode existir paz, nem amor, e assim vivendo todos horrivelmente perturbados pelo desequilíbrio atordoante que destruía o bom humor de tudo e de todos, por a vida se tornar um inferno em vida, por o desequilíbrio cada vez ser maior. Desequilíbrio gera o sofrimento, os tormentos e, enfim, o causador das ruínas dos próprios seres. Não vê o desequilíbrio da natureza elétrica e magnética. Não vê o desequilíbrio da natureza frio de matar, calor de matar, seca de matar, de sede, de fome, geada de matar, enchentes de matar, furacão, tufão de matar, terremotos de matar, faíscas elétricas de matar, enchentes de matar, temporais de matar, enfim, o grande desequilíbrio da natureza elétrica e magnética. E desta forma, o desequilíbrio de tudo, de todos os feitos e de todos os seres, doenças, epidemias, doenças mortíferas, o desequilíbrio da natureza elétrica e magnética. Se a natureza é desequilibrada dessa forma, os seus feitos tinham que ser iguais. Tudo isto por estarem ligados a essas duas energias desreguladas, que essa ligação é a causa do desequilíbrio de todos e de tudo. E o pensamento ligado a essas duas energias,
o pensamento mal ligado à energia magnética e o pensamento bom, aparente, ligado à energia elétrica. E veja a desregulagem do pensamento e veja como o desequilíbrio é monstruoso. E aí, neste mundo, todos vivendo sem saber a causa de assim serem, e vivendo neste tufão de angústias, sendo o desequilíbrio a causa das ruínas de todos e de tudo. Mas agora, na fase racional, a fase para a recuperação do animal racional. Nesta fase, são ligados à energia racional. E ligados à energia racional, deixam de serem assim, porque ligados à energia racional, nasce o equilíbrio racional em todos, naturalmente, por todos serem de origem racional, de desequilibrados que eram na fase de animal, passam a ser equilibrados na fase racional, desligando-se assim da energia desequilibrada, elétrica e magnética, e ficando todos ligados à energia racional, pura, limpa e perfeita, por ser do verdadeiro estado natural de todos, de racional. E, dessa forma, passam todos a viver equilibrados racionalmente, por estarem ligados à energia racional, à energia consciente e positiva, por ser uma energia que tem base, que é o mundo racional, e lógica, pelo seu esplendor de engrandecimentos. E desta forma, a humanidade encontrará o que há muito procuravam e nunca encontraram, que é a paz e o amor. Havendo equilíbrio, há paz. Havendo paz, há o amor. Então, o conhecimento de cultura racional é de paz, amor e fraternidade, que é com a maior naturalidade e facilidade, por ser o natural de todos, que todos alcançarão esse grande êxito, por ser do verdadeiro natural do ser racional, pois são de origem racional. Tudo que é racional liga-se ao que é racional, naturalmente, sem sacrifícios e sem esforço, somente ler e reler, para ir se desenvolvendo racionalmente. E assim, desta forma, está constatada a fraternidade entre todos, de paz e amor. E desta forma, tudo com um pouquinho de tempo chegará ao seu verdadeiro lugar certo, porque o que é racional não é daí, é do mundo racional. E por não ser daí, chega rápido em seu lugar, que já está aí, é a fase racional, ligando-se assim de imediato à energia racional, para a fase ser racional, por a natureza que encontrou ser racional, por a natureza que chegou ao mundo ser racional. E assim, mais hoje, mais amanhã, tudo é racional. Todos são racionais, por o ser verdadeiro de todos ser racional, que aí viviam à procura do seu verdadeiro mundo de origem. E, encontrando agora na fase racional, porque na fase de animal racional não podiam encontrar, somente na fase de recuperação do animal racional. E assim, hoje, a satisfação de todos é tão grande que ninguém tem palavras que possam expressar os seus sentimentos. E aí está a fase racional, a fase de ligação de todos ao mundo racional. E o mundo racional com as portas abertas, esperando todos de braços abertos. E assim, a justa força e razão. Razão é racional, por todos serem de origem racional e por tudo ser de origem racional. A justa força e razão é racional. Dessa forma, todos se ajustando no seu verdadeiro natural, que é o mundo racional. Em plena
forma do bem, de caráter do bem, porque o bem é um só, é racional. E o mundo, nessa plenitude de lapidação, tinha que chegar o dia de tomarem conhecimento do porquê a lapidação existe há tanto tempo e que ninguém nunca conseguiu acabar com ela. Porque se ela existiu e existe, é porque houve necessidade de existir, sendo a lapidação o remédio para o conserto de forma e enxergar melhor. E, dessa maneira, todos sempre se esforçando para terminar com o sofrimento, e esse sempre se multiplicando, a ponto de não entenderem, por não terem chegado ainda à forma desejada, para terminar com o sofrimento doloroso. Mas, agora, devagar em vagar, tudo e todos se encaminhando para o seu verdadeiro lugar, pela própria evolução natural da natureza, por a evolução agora ser da fase racional, e a fase racional vai induzindo tudo e todos, pela própria natureza, a chegarem no verdadeiro lugar certo. O verdadeiro lugar certo é conhecer o porquê que é de origem racional e saber como se ligar à sua origem e de lá ter todas as orientações precisas para o bom e belo viver na terra racionalmente. E como racional, todos equilibrados pela própria natureza, por a natureza ser racional, por evolução natural das modificações de fases da natureza, chegando assim à última fase da natureza, que é a fase racional, sendo a fase racional a fase de ligação de todos os seus feitos ao mundo racional. E dessa forma, a evolução é toda natural da natureza, por a natureza ser racional. E a natureza sendo racional, todos os seus feitos têm que se igualar com a natureza. E assim sendo, tudo e todos têm que ser racionais. Uma vez a natureza sendo racional, os seres que a ela pertencem, todos são racionais. E desta forma, todos chegando no seu verdadeiro lugar, muito naturalmente, sem abalo de espécie algum, por tudo ser de efeito natural da natureza, e todos se ligando com o desenrolar do tempo ao mundo racional. Então, constatando assim dessa forma a vida verdadeira racional na Terra, por a fase da natureza ser racional, todos ligados à sua origem, o mundo racional. E assim, a vibração natural da natureza é perfeitamente racional, e dessa forma, o mundo se tornará um paraíso racional, por a natureza ser racional, por estar ligada à energia racional. Dessa forma, não sofrerão mais, porque racional sabe tudo, conhece tudo, vê tudo. Não precisa aprender coisa nenhuma por ser racional. Já nasce sabendo tudo, falando tudo, conhecendo tudo, tendo noção perfeita de tudo, por tudo estar ligado à energia racional, e por todos possuírem a vidência racional. Então a Terra passa a ser um verdadeiro paraíso racional. Agora, na fase do animal racional, é que o animal depende de aprender tudo para saber muito vagamente. O animal é que é preciso ser ensinado para aprender vagamente, para saber vagamente, por ser animal de origem racional. O animal, por ser animal, é que é sofredor, por desconhecer tudo e depender de tudo aprender. O animal, por ser animal, tinha que viver de experiência, experimentando tudo para acertar ou não.
O animal, por ser animal, é que a luz do animal é fogo, e fogo para a lapidação do animal. Então, o animal estava nesta categoria de lapidação, pensando e sofrendo para com muito custo ir aprendendo, com muito sacrifício ir aprendendo isto ou aquilo, para ter uma vaga noção das coisas. Vaga noção das coisas, porque o animal, como animal, nunca soube o porquê é um animal. Nunca soube desvendar os mistérios, nunca soube desvendar os enigmas, nunca soube desvendar os fenômenos, nunca soube desvendar o infinito, por estar na categoria de animal de origem racional. E por o animal ser dessa forma, é que estava aí nesta categoria de sofredor, por estar sendo lapidado de todas as formas, de todos os jeitos, até que conhecesse o porquê que assim é, para poder conhecer como deixar de assim ser. Então, o animal, passando por essas lapidações todas, lapidações resistíveis e lapidações irresistíveis, e por estar nesta categoria, é que sempre teve noção de viver procurando uma vida melhor, procurando sempre o melhor e nunca encontrando, porque, como animal, não podia encontrar porque não sabia o porquê que era um animal. Se não sabia o porquê que era um animal, também não podia saber como encontrar o melhor, ou nunca poderia encontrar o melhor por estar nessa categoria de animal, sendo lapidado pela forma natural da natureza. Assim vivia o animal, sempre atrás de melhoras, e quanto mais andavam atrás de melhoras, as pioras se multiplicavam. Então, quanto mais andavam atrás de melhoras, as pioras se desenrolavam de uma forma tal que o animal envelhecia e sempre para pior. E na velhice e no fim da vida acabava dizendo: eu me iludi com a vida é uma ilusão, eu sou um guerreiro vencido, hoje estou um farrapo humano, ao quebrado pela velhice, eu não dou conta de mim. O prêmio das melhoras que eu sempre procurei, e hoje é que eu vejo quanto me iludi com a matéria, nessa vida de ilusões. Então diz: eu sou um guerreiro vencido, lutei tanto para acabar hoje envelhecido, esquecido de tudo como um trapo humano. O que adiantou minha luta? Nada. Se eu estou reduzido a nada, o que é que eu posso fazer mais, se eu já estou durando demais no fim da existência? Então vem a revolta. O que adiantou eu lutar tanto? Hoje é que eu vejo, lutei para nada ser, lutei tanto para acabar em nada. Esta é a luta do nada pelo nada, que a ilusão envolve todos de uma tal maneira que julga que no futuro é que está realizado. Olha os meus sonhos por água abaixo. Olha o futuro, velhice ao quebrado me arrastando. E assim conclui: lutei para acabar derrotado. Mas as ilusões empolgam os desavisados, julgando ser o que não são, pensando ser o que não são, e julgando a vida ser o que a vida não é. E assim tudo se acaba, quando não terminam, muito antes da velhice chegar. Quando terminam muito antes, ainda terminam com ilusão. Mas quando terminam na velhice, terminam na desilusão de tudo.
e de forma que muitos esperam a velhice para se desiludirem, depois de alquebrados, em vez de se desiludirem há mais tempo para melhor viver. E assim é o reinado encantado da vida da matéria, na fase de animal racional. O encanto envolveu todos de uma tal maneira que assim viviam, sem saber por que viviam. Viviam porque tinham vida, mas não sabiam o porquê da vida, não sabiam a causa da vida, e por não saberem, julgavam a vida ser aquilo que a vida não é, e se julgavam ser aquilo que não podiam ser. E assim, vivendo dessa forma, horrivelmente, pela lapidação ser atordoante, por tudo e todos estarem fora do seu verdadeiro lugar, e por estarem fora do seu verdadeiro lugar, aí a penar para ser lapidado por todo ser de matéria, ser um ser martirizado, por estar sujeito a todos os males suportáveis e insuportáveis e irresistíveis, e assim vivendo com esta contradição de si mesmo, por não saberem a causa do porquê que assim são, por não saberem a causa de assim serem, por não saberem a causa de assim estarem vivendo, por não saberem a causa do porquê de sua existência, por não saberem a causa da origem de sua vida, por não saberem a causa da formação da origem da vida, por não saberem a causa do porquê constituíram esta forma e modo de viver. E desta forma, de serem como são, tinham que penar muito, que é a lapidação, tinham que sofrer muito, que é a lapidação, para terem o conhecimento do porquê que assim são, procurarem saber o porquê que assim são, até que viesse o esclarecimento do mundo racional para lhe esclarecer o porquê é um animal racional, para então saber como deixar de ser animal racional e mudar para uma categoria superior que é a de aparelho racional. E nesta categoria de animal, tinha que viver mal por não saber a causa e a origem de serem animais de origem racional. E desta forma, todos tinham que sofrer muito, penar muito, agonizar muito, por não saberem o porquê de si mesmo, por nada saberem de verdade sobre a sua existência, e por assim serem, vivendo sempre atordoados, atrapalhados, preocupados, sofrendo, penando sem saberem o porquê da vida ser assim. Por não saberem o porquê é assim, e por não saberem o porquê são assim, tinham mesmo que serem muito lapidados, até que, depois de bem lapidados, saberem o porquê que assim estavam, ou porque assim são, e de forma que a vida do animal foi sempre à procura do melhor, e nunca encontrando esse melhor, e não podia encontrar, porque aparências não são verdades. Então, parecia que estava bem, mas não estava. Parecia que tinha tudo, mas não tinha. Parecia que era tudo, mas não era. Parecia ser mais do que todos e tudo, mas não era. Porque tudo é aparência só, e aparências não são verdades. E dessa forma viviam traídos pelas aparências, pensando serem o que não são, e de forma que, agora vindo o amadurecimento e chegando à conclusão que a vida da matéria, que não conhecia o princípio dela, nem o fim, tinha mesmo que ser assim, por tudo e todos não saberem a causa e o porquê de serem assim. Mas agora chegou a fase da natureza, a fase racional, e acabando
como já acabou a fase de animal racional e o animal sendo recuperado pela fase racional, para saber tudo o que não sabia, para saber tudo o que perguntava, e não existia quem lhe respondesse. Então acabou a fase em que nunca tiveram respostas de tudo que desejavam saber, de tudo que procuravam saber da vida humana, do mundo e sua criação. Então, hoje, na fase racional, a fase respondendo todas as perguntas que todos sempre fizeram e acertando todos, por a fase ser racional, por a fase racional ser do mundo de origem de todos. Então, no mundo de origem de todos, estão todas as respostas sobre tudo, sobre o antes de assim ser e qual foi a causa e a origem de assim serem. A origem, o mundo racional, revelando para todos qual foi a causa e a origem de todos os feitos e da formação e criação desse universo deformado e degenerado, racional. Então agora está sendo feita toda a revelação ao animal racional para que o animal racional deixe de ser animal racional para ser aparelho racional e se preparar para voltar ao seu mundo de origem, o mundo racional, causa e efeito de todas as eternidades que já se passaram, há milênios e bilênios, bilênios e bilênios, e antes da formação de bilênios, que foi quando entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, fazendo uso da vontade por a vontade ser livre. Veio, então, como já sabem, a extinção dos habitantes do mundo racional, por irem perdendo as virtudes até se extinguirem em cima da planície e da resina, para que daí desse formação se transformando em outros seres que foram, em princípio, os seres de matéria. Antes de ser matéria, eram uma massa cósmica. Essa massa cósmica, com o tempo, veio degenerando e se transformando no princípio da massa de matéria, que era muito diferente dessa, por ser uma massa pura, mais pura. Por ser mais pura, tiveram uma longa duração, que pareciam ser eternos, na primitiva eternidade, na segunda e na terceira. Depois, essa massa mais pura foi enfraquecendo por tudo ir se degenerando aos poucos. Então, veio surgindo com o tempo a massa mais impura, e assim, cada vez mais impura, e cada vez mais impura, e cada vez mais até virarem matéria, mas matéria mais pura, e por isso eram mais fortes, e por isso eram de longa duração. A matéria mais forte veio enfraquecendo aos poucos e veio diminuindo o tempo de duração até chegar à contagem do tempo. Aí já estavam bem mais enfraquecidos, mas de longa duração, e cada vez a matéria mais enfraquecida, mais enfraquecida, mais enfraquecida, veio diminuindo as durações até chegar à poluição pelo tempo de evolução e a matéria ter uma insignificante duração. O que agora, na fase racional, depois de todos ligados ao mundo racional, vão voltar a ter longa duração por tudo e todos estarem ligados à energia racional. A energia racional é pura, limpa e perfeita e elimina todos os males do corpo e da vida, porque a vida se constitui de outra forma, de outra maneira, sendo a vida racional e o elétrico e magnético ficando em segundo plano e a energia racional em primeiro plano. E pela evolução da energia racional, a matéria terá uma transformação
porque passa a gerar e formar somente o bem, e o bem é de longa duração, por ser desligado do corpo a energia magnética e elétrica, sendo substituída essas duas energias pela energia do verdadeiro natural de ser racional, ficando assim o corpo desligado da energia do mal, da lapidação, e ficando ligados à energia pura, limpa e perfeita, que conservará e aumentará os anos de vida, por a energia ser pura, limpa e perfeita, a energia da recuperação, enquanto ligados na energia elétrica e magnética, que eram as duas energias da lapidação, sofriam muito e tinham pouca duração. Ligados à energia pura, limpa e perfeita, a energia racional terão uma longa duração pela fase ser racional, e a Terra se tornando um paraíso racional, e o magnético terminando a sua missão, e o elétrico e fazendo a limpeza da sujeira da terra, terminando a sua missão sobre o animal racional e continuando a sua missão sobre o animal irracional. E desta forma, fica ligado o animal racional no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, a sua verdadeira energia, a energia racional, e o animal irracional ligado na sua verdadeira energia, a energia elétrica e magnética, cada qual ligado no seu mundo verdadeiro, que o mundo verdadeiro do animal racional é o mundo racional, e dessa forma ficará ligado no seu verdadeiro mundo, de sua verdadeira origem, do seu verdadeiro natural, e daí a Terra se tornando um verdadeiro paraíso racional para os seres de origem racional, se extinguindo e terminando todos os males dos seres humanos.